No ar, Aprendendo com a Igreja. Uma produção Pascom, da Arquidiocese de Natal. Olá, muito bom dia, você que acompanha a Rural de Natal FM. Nós estamos começando o programa Aprendendo com a Igreja deste domingo. E hoje nós vamos conversar com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso, que na próxima terça-feira, dia 7, completa 2 anos à frente do governo arquidiocesano daqui de Natal. Dom João, bom dia, seja bem-vindo ao Aprendendo com a Igreja. Bom dia, Luciano. Bom dia a você, caro ouvinte desse programa Aprendendo com a Igreja. Alegria podermos estar aqui nesse diálogo, comentando esses 2 anos vividos aqui na Arquidiocese de Natal. João, então vamos lá, 2 anos à frente da Arquidiocese de Natal. Esse segundo ano, principalmente, né, que o senhor já tomou conhecimento de muita coisa, daqui a pouco a gente vai falar mais detalhadamente, principalmente das visitas pastorais, que é uma oportunidade que o senhor tem de conhecer a realidade das paróquias, principalmente do interior. Qual é a grande avaliação que o senhor faz desse segundo ano? Eu faço uma avaliação muito positiva. Primeiro, de gratidão a Deus. Ele que é o dono da messe, Ele é o dono da obra, Ele é quem conduz a igreja. E nesse sentido, nosso Senhor tem sido muito também generoso com os instrumentos que estão à disposição dEle. Somos apenas instrumentos nas mãos do Senhor. E tem nos proporcionado grandes alegrias, colocando a nosso lado colaboradores dedicados, criativos, leais. Isso faz diferença, como os nossos vigários episcopais, como os nossos padres conselheiros do Conselho Presbiteral, como os nossos fiéis leigos e leigas que participam do Conselho Diocesano de Pastoral, os nossos articuladores paroquiais, os padres, enfim, que assumem missões em nossa arquidiocese, como párocos, como vigários, como confessores, como diretores espirituais, nossos diáconos permanentes. E tudo isso contribui para que nosso Senhor continue realizando a sua obra, tendo o bispo como aquele que conduz a sua igreja. Eu sempre compreendi o fato de ser eleito bispo foi vontade de Deus, o fato de estar aqui também não é uma casualidade, é vontade de Deus. E o bispo tem essa grande missão. Agradeço a Deus. Na arquidiocese e numa diocese, é ser o maestro de uma grande orquestra, de modo que possa sempre reinar na diversidade dos instrumentos, essa harmonia. É o que nós chamamos de sinodalidade. Caminhar juntos. Comunhão, participação em vista da missão. O senhor recentemente comentou justamente esse trabalho em equipe, que tem ajudado bastante o senhor, que são seus braços, né, Dom João? E isso ajuda também não vou dizer que ajuda, mas pelo menos diminui o peso do trabalho do bispo. Claro que ele tem a função específica dele, né, de bater o martelo, mas se não fosse o trabalho da equipe em si, não andaria. Sem dúvida, sem bons colaboradores, nenhuma organização ela avança. E nesse sentido, nós temos na nossa arquidiocese ministros ordenados, dedicados, que amam esta igreja, assim também como consagrados e consagradas, fiéis leigos e leigas. E cada um, de acordo com seu carisma, na função onde se encontra, no ofício que exerce, dão a sua contribuição. E é assim que o ministério do bispo vai se realizando, vai se concretizando. E na nossa arquidiocese nós temos também vários momentos, instrumentos que permitem essa caminhada conjunta. Um dos instrumentos preciosos que nós temos na arquidiocese de Natal é o nosso encontro mensal, chamado Encontro do Clero, em Ponta Negra, que na verdade é um encontro pastoral entre ministros ordenados, consagrados e fiéis leigos e leigas, que são os articuladores da pastoral. Aí são espaços privilegiados que fazem com que pensemos e reflitamos sobre a pastoral, sobre os desafios e continuamos em tempo real,
está sempre planejando a ação pastoral da nossa igreja. Que também é um momento de formação, né, Dom João? Um momento rico de formação, de discussão de temas, de compreensão da nossa realidade local. E isso nos ajuda a evangelizar realmente com os pés no chão e compreendendo os tempos em que nós vivemos, para que o evangelho tenha a sua incidência no coração da sociedade, no coração do homem e da mulher de hoje. Dom João, esse ano, dois grandes momentos que a Arquidiocese de Natal está vivendo e que o senhor está conduzindo é o sínodo arquidiocesano e as visitas pastorais. Queria começar pelo sínodo. Está saindo do jeito que o senhor planejou, que o senhor imaginou que o sínodo acontecesse? Terminamos a primeira fase, que foi a fase de escuta, e talvez a fase mais importante, que é colher as informações junto ao povo de Deus, e agora essa compilação de dados. Está saindo do jeito que o senhor imaginou? Eu diria que o sínodo está superando as minhas expectativas. Quando convoquei o sínodo, o objetivo primeiro do sínodo foi o de revisar o nosso diretório litúrgico, sacramental, administrativo, pastoral. Basicamente, o nosso diretório que contém orientações para os sacramentos e a liturgia. Esse é o objetivo. Um diretório contém as regras, as leis da igreja local, sempre de acordo com o direito canônico, porque nenhuma igreja pode inventar nada que saia fora do direito canônico ou ou que possa contradizer o catecismo da igreja. Uhum. Então, o diretório foi publicado por Dom Jaime, já faz 10 anos, e ele mesmo previa que o diretório deveria ser revisado naquele tempo ali, 2 anos. Passaram-se 10 e essa revisão ainda não foi feita. Então, na hora de fazer a revisão, achei por bem que fosse através de um sínodo, porque era um momento também de ajudar os fiéis a refletir sobre a nossa caminhada e de nós pensarmos também sobre a nossa igreja. Tem uma fotografia da nossa igreja. Por isso que o tema foi muito feliz. A pergunta, né, que serviu de inspiração. Igreja de Natal, o que diz de ti mesma? É uma pergunta que nos leva a fazer uma avaliação de si, da nossa própria igreja, e assim termos diante de nós a nossa autoimagem e também escutar que é aquilo que o povo diz da nossa igreja. E vós, quem dizeis que eu sou? A primeira fase foi realizada com bastante êxodo. Foi a fase aí da consulta. Uma consulta ampla, porque feita não apenas às comunidades paroquiais, eclesiais, aos fiéis leigos e leigas, mas também a pessoas que não tinham que têm vinculação com a igreja de forma esporádica, ou até mesmo que nem frequentam a igreja, aquela pergunta fundamental. E essa fase foi realmente respondida com grande êxito, do ponto de vista quantitativo. Foi 100% a nossa arquidiocese respondeu aquelas questões, as paróquias se envolveram. Agora se encontra na fase difícil agora, árdua, que é tabular esses dados, que é interpretar esses dados, que é sintetizar esses dados para poder enviar esses relatórios para a Secretaria-Geral do Sínodo. E o Sínodo, claro, né, está tendo esse êxito porque foi abraçado pelo nosso clero, pelos nossos padres, nossos diáconos, nosso povo. Contém uma equipe muito boa, tanto na coordenação, o Padre Sávio, o Padre João Batista, e quanto na Secretaria-Geral do Sínodo, que é coordenada pelo Padre Matias, e aí contamos com um trabalho dedicado dos diáconos, por exemplo, o diácono Carlos Vanderlei, também o diácono, melhor dizendo, Eduardo Vanderlei, e o diácono Edmar. Então, eles têm dado assim, uma grande contribuição, e assim nós estamos indo avançando na construção do nosso sínodo, e eu creio que o próximo ano já teremos um instrumento de trabalho e com grande expectativa vamos realizar as assembleias sinodais. Que bom, Dom João. E o senhor comentou do Padre Matias, me ocorreu também a questão do pacto educativo, né, que está sendo bastante trabalhado esse ano. Pois bem, nesse período do meu pastoreio em Natal, a partir de uma visita que fizemos ao Instituto Federal, e naquela visita eu convidei o Padre Matias, porque ele é da pastoral universitária, e eu achei bem que alguém da pastoral ligado ao mundo da educação estivesse comigo naquela visita, e dali surgiu a ideia do pacto. O pacto da educação, o Pacto Global pela Educação, que foi lançado pelo Papa Francisco em 2019,
viu que era um momento oportuno que a diocese poderia trabalhar, já que no período de 2019 veio a pandemia e praticamente com a pandemia muita coisa não deixou de ser feita e foram retomadas somente depois. E nesse sentido o pacto está tendo uma boa resposta. Houve aquele seminário bem representativo, com mais de 400 pessoas, representando diversas instituições, tanto de ensino superior, como também secretarias municipais de educação, pessoas que de alguma forma estão comprometidas com a educação, prefeituras, Estado e professores, estudantes. E isso permitiu, né, lançar a ideia do Pacto de Educação, convocar a sociedade potiguar, sensibilizar também o nosso Estado para prestar atenção aos nossos índices educacionais. E o Pacto continua, dia 27 agora de novembro, vai ter uma reunião lá em Angicos, e nessa reunião se pretende dar continuidade às propostas do Pacto de construir justamente esse Pacto na educação no Estado para melhorar os nossos indicadores. Tá certo. Então, João, a gente vai um pequeno intervalo e volta daqui a pouquinho e vamos falar sobre as visitas pastorais que o senhor está realizando. O Aprendendo com a Igreja desse domingo vai um pequeno intervalo, volta daqui a pouquinho e você continua conosco aqui na Rural de Natal FM. Até já. Você está acompanhando Aprendendo com a Igreja. É Rural de Natal FM, a rádio da família, o som do coração. Voltamos a apresentar Aprendendo com a Igreja. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja, neste domingo, conversando com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso, que na próxima terça-feira completa 2 anos frente ao governo da Arquidiocese de Natal. Dom João, retomando agora, uma outra grande marca do seu 2º ano de governo são as visitas pastorais que o senhor está fazendo às paróquias do interior aqui do Rio Grande do Norte, que estão dentro do nosso território arquidiocesano. A gente percebe nas visitas que é uma oportunidade dessas cidades terem um contato mais próximo com o bispo, com o arcebispo, com o seu pastor. O que o senhor tem sentido dessas visitas pastorais? A visita pastoral é um instrumento importantíssimo que o bispo tem no governo da diocese. Quer dizer, é a alma do governo do bispo, é o coração do bispo. E a visita pastoral justamente permite essa proximidade do pastor com o seu rebanho. A nossa diocese ela é extensa, considerando em termos do estado do Rio Grande do Norte, 25 mil quilômetros quadrados, 89 municípios, 124 paróquias. E a visita pastoral permite essa proximidade que não é possível ter em outros momentos. Geralmente nós passamos nas paróquias para celebrar crismas, ou festas de padroeiros, ou outros eventos que ali são realizados, mas a visita tem uma natureza específica. Porque como instrumento de governo do bispo, a visita coordenada pelo Monsenhor Ayrton e organizada também por ele, a quem agradeço, tenho muita gratidão pela metodologia muito acertada, né, que está sendo empregada. Ela é precedida, a visita, pelos organismos da Cúria, que vai à paróquia. Ali avaliam as situações existentes na paróquia, desde as burocráticas, como também as pastorais, através das comissões pastorais. Avaliam e dão orientações. E isso serve para a paróquia avaliar sua caminhada pastoral, se situar do ponto de vista da administração da própria paróquia e traçar rumos. E quando a presença do bispo, geralmente nós temos estado diretamente nos 2 últimos dias da visita, é o momento em que o povo pode literalmente tocar no seu bispo, falar, né? Nós podemos escutar as pessoas, dialogar com as autoridades, discutir assunto de interesse ali do próprio município, conhecer a história local. E assim também a mim, que não sou do estado, estou há 2 anos aqui no Rio Grande do Norte, é o momento de me imergir na cultura local, na história,
do nosso povo. E cada visita pastoral me encanto de perceber como a Igreja Católica teve e tem um papel importante. Foi aquele que dá coesão social ao nosso povo, que deu a identidade, que deu a alma, que criou o elemento da sociabilidade. Eu sempre tenho observado na história da formação dos nossos municípios, do sertão potiguar, assim também do sertão nordestino. Foi o gado que povoou o sertão, que conquistou o sertão. Os vaqueiros, os boiadeiros, as fazendas de pecuária, os tropeiros. Mas podemos falar mesmo de uma comunidade no momento que surge a capela. Aí a gente pode falar de uma comunidade e a capela, que é a presença da Igreja Católica, vai ser aquele elemento civilizatório. Aí vai ser a religião que vai dar a identidade, que vai formar, que vai dar o elo, que nós podemos aí de falar de um povo, né? De veja como o catolicismo faz parte da identidade do povo potiguar. De forma que tem uns diálogos sempre que realizamos, seja com os fiéis, com as autoridades, destaco esse elemento da cultura potiguar, que é o catolicismo, que está na formação da nossa gente. E isso permite justamente, né, dialogar, permite evangelizar, permite chamar atenção para que não percamos jamais a nossa identidade, essa origem que forma o povo potiguar. Porque quando nós temos ciência da nossa identidade, que a ciência da identidade é a memória, guardamos a memória, então nós avançamos sempre na história. E é bonito de ver, né, Dom João? Eu tenho a oportunidade, acompanhei o senhor por duas visitas pastorais, a gente perceber o movimento que a cidade faz para receber o bispo, né? Praticamente a cidade para em torno disso, mas por conta de tê-lo próximo ao seu rebanho, de conhecer o bispo. E a gente percebe também na Assembleia Pastoral que acontece no sábado e nas duas missas que o senhor preside. Ou seja, é aquele momento do fiel estar junto do pastor, como o senhor disse, e do senhor também conhecer essa realidade tão bonita que é do interior. E por algumas vezes, talvez acho que em 2 ou 3 municípios, de conhecer pessoas com mais de 100 anos de idade. Ou seja, essa questão justamente da história potiguar que o senhor acaba conhecendo também. A visita nos faz perceber, de fato, quanto o nosso povo, os nossos fiéis, ama a sua igreja. Todo o afeto que demonstra ao bispo, ao pastor, é o afeto demonstrado à igreja que ali o pastor representa. E realmente mexe com a cidade. E que mais me encanta é essa hospitalidade do povo potiguar, que recebe o seu pastor com festa. A cidade torna-se um momento de grande festa, que acena, que pede a bênção. O momento da visita, por exemplo, aos hospitais ou encontros com determinados grupos, é possível perceber a fé do nosso povo, como também dá uma palavra ali, a própria presença que serve como uma palavra de esperança. Do ponto de vista da pastoral, o momento que tem o encontro das equipes, as comissões pastorais com os diversos setores, é um momento rico de formação, de avaliação e de pensar rumos. Assim também a assembleia que se realiza com a minha presença. Eu posso escutar a caminhada da própria paróquia, isso foi permitido saber disso através dos relatórios que já chegam com antecedência e depois os relatos que os leigos fazem ali de como foi a visita que queria cada setor, e é possível ali oferecer rumos, né? Apontar as potencialidades da paróquia, os desafios e oferecer orientações para que assim a evangelização possa sempre avançar. De certa forma, eu tenho percebido com as visitas pastorais, isso já está permitindo a gente delinear o nosso plano de pastoral, que justamente diante das transformações que vivemos no Estado, do ponto de vista religioso, cultural, e o censo demográfico é o medidor dessas mudanças que nós vivemos, que é preciso a gente, no nosso plano de pastoral, nossa primeira prioridade é missão na cidade. A cidade mudou. Está na cidade à luz da cultura urbana.
O mundo hoje é como se fosse uma grande cidade. A pequena cidade do interior não há muita diferença de uma grande cidade. A grande cidade tem outros problemas, né, que vem mais à tona. Mas estar na cidade, evangelizar a cidade à luz justamente da cultura urbana, dessa mentalidade de hoje. A cultura digital é a missão digital. Outro importante para que o evangelho possa dialogar com as novas gerações. E através da missão digital, os missionários digitais, nós precisamos pensar na nossa diocese. Isso vai ser muito importante para poder ecoar o evangelho aos diversos corações, chegar aos diversos recantos e além fronteiras. Geralmente a fronteira ali do próprio grupo eclesial. Depois vejo as visitas têm favorecido isso, as nossas reuniões de Ponta Negra. É preciso também uma atenção especial com a nossa juventude e a família, missão com a juventude, missão na família, e a gente não perder de vista, de um lado, a sinodalidade, sermos uma igreja que cada vez mais faça, por sinal, os seus organismos de comunhão e participação, os conselhos, as assembleias, envolver o protagonismo dos nossos fiéis leigos e leigas, mas não perder de vista também a ação ação profética transformadora, a dimensão da caridade. Foi sempre uma preocupação nossa de Jesus Cristo, a atenção com os pobres, os desvalidos. E também nós devemos ter esse cuidado, ao mesmo tempo comprometido com a evangelização, fazer aquilo que é específico nosso, mas não esquecer também dos pobres, daqueles que sofrem, e através da ação caritativa da igreja, ser um sinal em meio a esse mundo muitas vezes tão desumano. João, esse ano ainda temos São Paulo do Potengi e Macau encerrando as visitas pastorais. Já estamos programando para o ano que vem também outras visitas? Próximo ano nós teremos outra rodada de visita. Neste ano fizemos 13 visitas, mais de 10% do total das nossas paróquias. O ritmo ainda está lento. Desse ritmo precisaria 10 anos para visitar toda a diocese. A não ser que possamos mudar um pouco também a metodologia, quem sabe, para fazer o dobro dessas visitas durante o ano, em vez de 13, 26. E nesse sentido, a visita nós estamos priorizando também aquelas paróquias que vão no futuro fazer parte das novas dioceses. As novas dioceses, o projeto continua. O projeto não parou, não chegou a Roma. Chegou na Anunciatura e a Anunciatura devolveu para que fosse feito ajustes ao projeto. A Anunciatura quer saber concretamente. Se fosse criada a nova diocese hoje, onde o bispo ia morar, onde ia funcionar a cúria, onde o equipamento está pronto, tem mobiliário, quer dizer, essas perguntas concretas que é preciso também dar. Teria sustentabilidade financeira? Ou seja, resolvendo essas questões concretamente, esperamos aí o apoio, o envolvimento também das pessoas desses territórios, as pessoas das nossas comunidades, nossos fiéis leigos e leigas, nossos católicos também, as pessoas que têm influência na sociedade, tanto no mundo empresarial, na iniciativa privada, como também responsabilidades públicas, né? Possa nos ajudar para criarmos essas condições. Porque eu entendo que a criação das novas dioceses vai ser um avanço para essas regiões que estão todas hoje integradas na Arquidiocese de Natal. E a Arquidiocese de Natal acaba o centro, a região metropolitana se impondo porque onde está a maior concentração da população. Só em torno da região metropolitana nós temos aí 1.600.000 pessoas. Significa que nós temos 2.300.000 da diocese, 700.000 estão nesse interior. E esses 700.000 são regiões que têm identidades próprias. Tem diferença específica com a região metropolitana. Não pode ser tratada da mesma forma. E não pode também a região metropolitana, se a gente, acaba sendo aquele astro que acaba, de certa forma, atraindo, mas hipertrofiando também essas outras regiões, que deixa de revelar a sua própria identidade, a sua vitalidade. Imaginou se o Estado fosse só uma diocese como era no passado. Não teria a riqueza que hoje é Caicó, que hoje é a diocese de Mossoró. Por isso que
essas dioceses são importantes e a gente vai perceber, sobretudo, a importância daqui a uma década. Vai dizer como foi bom ter criado essas dioceses. O que, se a gente analisar de uma maneira mais fria, é um bom sinal, porque a parte teórica, a nunciatura talvez já tenha compreendido a necessidade da criação das duas dioceses. Falta, tecnicamente, a parte prática. Prática, as estruturas. Para dizer, se criar hoje, tem perna para poder seguir para frente e fazer a sua caminhada. Tá certo. Dom João, a gente vai ao último intervalo do Aprendendo com a Igreja e nós voltamos daqui a pouquinho com o último bloco do programa de hoje. Você continua conosco, que a gente volta já. Você está acompanhando Aprendendo com a Igreja. Sintonize a paz rural de Natal, a rádio da família. 91.9. Voltamos a apresentar Aprendendo com a Igreja. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja deste domingo, hoje conversando com Dom João Santos Cardoso, arcebispo metropolitano de Natal, que completa 2 anos à frente do governo arquidiocesano. Dom João, terminamos o último bloco falando da criação das 2 novas dioceses, o processo está na anunciatura, e outro tema que o senhor pegou no ano passado e que também deu continuidade foi sobre o processo de beatificação do Padre João Maria. Como que está esse processo, Dom João? O processo do Padre João Maria se encontra agora na chamada fase romana. O Frei Josiel é o postulador desse processo de beatificação do Padre João Maria. E agora nós estamos nomeando uma postulador para uma religiosa, para a fase romana. E aí, então, quando a fase romana avançar e o Padre João Maria for reconhecido como beato venerável, nós devemos agora rezar e pedir que João Maria se faça um esforçozinho também, faça um milagre. Que precisa de ajuda. Faça um milagre para que ele seja reconhecido santo pela Igreja. O povo já reconhece o Padre João Maria como santo. E muita gente tem graças alcançadas. Geralmente, quando eu escuto uma pessoa que tem o nome João Maria, eu fico curioso e pergunto, como é que você relevou seu nome? E as histórias quase sempre se repetem. O nome João Maria foi em homenagem ao Padre João Maria, e justamente porque a mãe teve uma gravidez difícil, e fez uma promessa ao Padre João Maria, e se o menino nascesse com vida, levaria o seu nome. E geralmente, quem tem nome João Maria conta quase que essa mesma história. Tenho ouvido assim, muitos relatos também de outros que alcançaram assim, graças, de fato, que nasce da fé. Que eu falo graças extraordinárias, né? Eu me lembro do relato de um padre nosso, padre Cláudio. Ele relata que a irmã, quando criança, menino muitas vezes não tem noção do perigo, puxou uma panela que estava no fogo, cozinhando, e cheia a água fervendo, e ela perdeu todo o couro cabeludo. E diz que a mãe se apegou com João Maria, essa menina hoje é uma senhora, e o couro cabeludo foi todo recuperado. Assim percebe, assim, tem muitos relatos de graças alcançadas. Esperamos que o Padre João Maria faça um milagre. A gente também que os padres cada vez mais divulguem a devoção do Padre João Maria. Dia 16 de outubro é o dia da caridade. Agora a paróquia de Nossa Senhora de Lourdes está preparando os 120 anos de sua morte. O padre Inácio tem sido assim, um grande motivador dessa causa. É preciso que a gente divulgue, como igreja, a devoção do Padre João Maria, que popularize a oração, para que o nosso povo conheça e crie a devoção. Porque o mais importante do que a canonização é a devoção. E essa devoção nós devemos suscitar no meio do nosso povo. Porque já existe, mas é preciso suscitar. E as nossas paróquias têm que criar justamente esse ambiente espiritual em que o povo possa sentir o Padre João Maria como nosso intercessor. Por exemplo, o Carlos Acutis foi reconhecido santo agora, mês passado. Já tem aqui no Brasil muitos jovens
que conhece o Carlo Acutis, que admira o Carlo Acutis, que sabe da sua história, e já começa, como o Marista pediu, uma capela que vai ser dedicada a Carlos Acutis, e outras paróquias aí pedindo que seja crie como padroeiro. Quer dizer, esse clima que nós temos que criar na diocese. Esse clima eclesial, espiritual, cultural, do Padre João Maria, do povo perceber que nós temos um santo entre nós. E a gente está esquecendo desse grande santo. Né, e criar a devoção em torno de Padre João Maria, e certamente, criando a devoção, ele vai realizar graças e vai conceder milagres de acordo com a vontade de Deus àqueles que necessitam de um milagre em sua vida. E até porque, né, Dom João, o senhor costuma dizer que Natal, o Rio Grande do Norte, Natal, é uma terra de santos. A gente tem os santos mártires de Cunhaú e Uruaçu, que celebramos agora no dia 3, sexta-feira. E também o que a gente percebe, né, Dom João, essa religiosidade, essa fé que o natalense, que o potiguar tem. O senhor percebeu isso também nesses 2 anos que o senhor está aqui? De fato, o povo potiguar tem uma fé que nos toca profundamente. É um povo religioso. O censo demonstra isso. Quase 100% se diz pertencer a algum credo religioso. E mesmo quem diz que não está pertencendo a uma instituição religiosa, não se diz que é ateu. Então é um povo religioso. E a maioria absoluta é católica. E nós sentimos isso, o pulsar da Igreja Católica, quando eu visito as paróquias, as igrejas estão cheias, o povo vibra, é um povo religioso. Quando visita as instituições, me alegro profundamente de ver católicos comprometidos nas diversas instituições. E ali vive aquilo que é específico do leigo. A fé no seu próprio ambiente. O leigo é chamado a testemunhar sua fé lá, na família, no trabalho. E eu vejo, quando visito as instituições, as diversas entidades, encontro católico, que me estimulam, que eu vejo o seu testemunho de fé, e ali vive a sua profissão com grande competência, responsabilidade, ocupando cargos importantes, tanto na estrutura do Estado, quanto também na iniciativa privada. E isso me alegra profundamente, de perceber que é um povo religioso, é um povo de tradição católica e que vive de fato a sua fé. E é preciso cada vez mais explicitar a nossa fé, nos colocarmos em estado permanente de missão, para que, de fato, a fé católica tenha ainda mais incidência na nossa vida e se traduza em gestos de convivência fraterna, em gestos de solidariedade, de irmandade, de mútua ajuda, em que todos nós nos reconhecemos discípulos missionários de nosso Senhor Jesus Cristo. João, é claro que as paróquias elas têm as suas festas de padroeiro, mas agora em novembro a festa de Nossa Senhora da Apresentação, e todos vêm participar da festa de Nossa Senhora da Apresentação. As noites aqui na Catedral da Novena são muito bonitas de se ver, né, Dom João? Na festa da padroeira, mexe com a cidade inteira. E depender do padroeiro que tenha uma grande incidência na cultura local, vai além dos próprios católicos. Caicó é um exemplo, com a devoção de Santana, Mossoró com Santa Luzia. Então a grande cidade de Natal, o que me impressiona é isso, porque a nossa festa é cheia. Uma cidade, quando se tornou muito grande, ela tem muitos atrativos, né? Quando ela torna-se muito grande, então é natural que dilua um pouco essas festividades em torno do santo. Fica ali mais localizado num território. E a nossa festa de padroeiro, a catedral é cheia. A nossa catedral não é pequena. Isso mostra que a Nossa Senhora da Apresentação constitui um grande apelo para a cidade do Natal. E muito bom que a história de Nossa Senhora da Apresentação está muito relacionada também com a história dessa cidade. Dom João, estamos entrando agora então no seu 3º ano de governo na Arquidiocese de Natal. Qual a sua expectativa, qual o seu desejo para esse próximo ano de governo? Minha expectativa é sempre de contar com esse apoio, com essa colaboração dos nossos fiéis leigos e leigas, dos nossos presbíteros, de juntos cada vez mais assumirmos essa missão
que nosso Senhor Jesus Cristo confiou a essa igreja, a igreja de Natal. E essa é a missão, é nossa. E confiando em Deus, que o Senhor possa sempre nos abençoar. A Virgem Maria, que é a nossa padroeira, nossa hora da apresentação, possa sempre nos ter sob o seu poderoso amparo e colocar dentro de nós o mesmo sentimento que ela teve, o entusiasmo missionário, para apressadamente ir até a casa de Isabel anunciar a realização das promessas messiânicas, como servir a sua prima. Minha expectativa é que Deus continue nos abençoando, protegendo esta igreja que é de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nosso Senhor Jesus Cristo continue conduzindo a sua igreja e que a Virgem Maria nos ajude a cumprir a missão de bispo aqui na Arquidiocese de Natal. João, para finalizar, eu queria então que o senhor desse uma mensagem final para os nossos ouvintes. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que está nos acompanhando através da Rádio Rural de Natal, agradeço imensamente a sua oração. Continuo a suplicar que interceda sempre por mim, pelo meu ministério, pela nossa igreja. Muito obrigado pela sua generosidade, o seu afeto, a sua amizade. Sempre rezo pelo seu pastor. E assim, de mãos dadas, caminhemos juntos como peregrino de esperança rumo ao reino definitivo. Tá certo. Dom João Santos Cardoso, arcebispo metropolitano de Natal, muito obrigado pela sua vinda, pela sua entrevista aqui na Rural de Natal FM. E o programa vai ficando por aqui neste final de semana, neste domingo. Você continua ligado aqui na Rural de Natal FM, que daqui a pouquinho começa a transmissão da Santa Missa ao vivo, direto da Catedral Metropolitana de Natal. Tenham todos um excelente domingo, uma semana abençoada e até o próximo final de semana. Até lá. Acabamos de apresentar Aprendendo com a Igreja. É Rural de Natal FM, a rádio da família, o som